fiscalização e prevenção durante o ano passado em todo o estado, principalmente aqui na região metropolitana de Cuiabá. Entre essas ações estão as blitz da Lei Seca e as operações em períodos festivos, como o Natal e o Ano Novo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o comandante do Batalhão de Trânsito da PM, o Tenente-Coronel Adão César. Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Extrema satisfação estar aqui para vocês, para a gente tratar um pouco das ações de trânsito realizadas pelo Batalhão de Trânsito no ano passado. Comandante, e como é que foi o trabalho aí nesse final de ano, no Natal, no Ano Novo, Batalhão de Trânsito com Lúcio, muita tarefa aí? Exatamente. Lúcio, eu costumo dizer que no Batalhão de Trânsito, eu digo uma frase que o trânsito não para nunca. O trânsito em geral, isso é pura verdade, porque as pessoas precisam deslocar, as pessoas precisam deslocar de um ponto a outro, precisam viajar, precisam chegar até o seu serviço, precisam chegar até a sua residência. Então, com isso, a gente tem um trânsito considerável aqui na região de Cuiabá. E aí, é óbvio que a gente precisa de uma unidade especializada, como é o Batalhão de Trânsito, para que você faça essa fiscalização, é lógico, daqueles maus condutores, daquelas pessoas que não respeitam a regra de trânsito, daquelas pessoas que, por exemplo, ela sai da normalidade, ela pula um canteiro, ela fura um sinal e, de repente, colide com o seu veículo. E aí, você que estava com a programação toda feita para chegar no seu serviço, para chegar no seu destino, você não consegue fazer por causa da conduta de um mau condutor. Tenente Coronel, e qual a infração, assim, de acordo com o balanço, né, da Polícia Militar, que mais foi cometida pelos mato-grossenses? E também, acredito que uma delas, com certeza, seja a embriaguez ao volante. Por que as pessoas insistem ainda na sua visão, apesar de multa, apesar de ser até poder ser enquadrado como crime, apreensão de veículo, enfim, insistem em dirigir após ter se embriagado? Bom, então vamos lá. Em parte, primeiro. Primeiro, a gente sempre faz um balanço das principais notificações, até que a gente possa intensificar ainda mais a fiscalização. As principais multas, as 10 principais multas que a gente identifica, sempre é ultrapassagem em local proibido, principalmente nas rodovias, dirigir falando e manuseando o celular, dirigir sem estar utilizando o cinto de segurança, transporte de crianças sem o equipamento de retenção, sem a cadeirinha, conduzir veículo sem ser devidamente habilitado e, é claro, como você citou, a conduta ainda, infelizmente, perigosa, mas imprudente por parte do condutor de dirigir sob efeito de álcool, que mesmo sabendo, como você falou, além da notificação da infração, da multa no valor de R$ 2.934,70, ainda essa pessoa ainda pode ser presa, encaminhado para a Polícia Civil, ser presa em flagrante, ter que pagar uma fiança, pode ter a sua CNH suspensa, até mesmo cassada, mas mesmo sabendo de tudo isso, ainda insiste nessa prática perigosa, porque acredita que ela não vai parar, que um dia ela não vai ser parada, que ela não vai ser fiscalizada. O que é um erro enorme. Acredita assim na sorte, que não será pego. Acredita na sorte, acho que não vai. Só que essa sorte está cada vez mais diminuindo. Sim. Prova é que, há 4 anos atrás, Lúcio, nós tínhamos aqui, por ano, 40 operações Lei Seca. Esse ano foi realizado 140. Então, ou seja, nós mais do que triplicamos as operações Lei Seca. E a tendência é aumentar. A tendência cada vez é aumentar. Final do ano agora, nós tivemos operações Lei Seca praticamente um dia sim, um dia não. Ou seja, a fiscalização cada vez mais é intensa. Aumentou a fiscalização, você identifica esse mau condutor. Comandante, o valor da multa aí não impacta na vida desses motoristas? Porque tem multa aí que não é baratinha, não é? Nem um pouco, Lúcio. Inclusive, como eu citei, a operação Lei Seca é quase 3 mil. A operação por alcoolemia é quase 3 mil. Ultrapassagem em local proibido passa os R$ 1.000. Então, assim, não é nem um pouco barato. Deve ter também muita multa pelo uso do celular. Exatamente. O uso do celular, infelizmente, é uma prática comum, principalmente na área urbana, aqui na nossa capital, em Cuiabá. E que provoca muitos acidentes. Muitos acidentes. Distrai o condutor. Exatamente. Né? Ela traz a distração para o condutor, ele não observa o trânsito, acontecem abarroamentos, colisões e até mesmo atropelamentos. E a distração é tão grande com o celular que, às vezes, a gente, no trânsito, observa não um condutor, um motorista, um pedestre, Camila, atravessando a faixa assim, ó, não olhando para lugar nenhum. Sim. Esse é um ponto que você observou, Lúcio, que a gente sempre, quando a gente fala de trânsito, a gente observa os condutores, né? Ou o condutor de carro ou o motorista, mas nunca observa que o pedestre também tem obrigações. O pedestre também tem que atravessar na faixa e estar atento. Então, isso também é comum, atravessando faixa de pedestre, olhando o aparelho celular, aplicativos, vídeos, e não presta atenção no trânsito que está ali próximo a ele. E isso causa acidentes.
Tenente Coronel, tivemos agora uma determinação, né? Voltou a obrigatoriedade do exame toxicológico para as categorias C, D e E, certo? E quem não tiver aí feito esse exame será multado. Se assim, né, for pego sem o devido comprovante de que foi feito e está tudo nos conformes. O senhor acredita que foi uma medida importante agora que retornou? E como nesse momento a polícia está procedendo, está orientando esses condutores? Porque a partir do dia 24 de janeiro, né, que poderá ser aplicada a multa. Exatamente. Até o dia 28 agora do 12, foi a previsão para aquelas pessoas que estavam com o exame toxicológico vencido para que ele renovasse seu exame. As categorias C, D e E, há essa obrigatoriedade de se estar com o exame toxicológico em dias. Então, quem está em dias, ok. Quem está vencido tem que procurar e renovar o seu exame toxicológico. Ele dura 6 anos, né? Exatamente. A validade dele. O mais rápido possível para que ele possa transitar. Sob o passo de, ao ser abordado, se ele tiver com o exame toxicológico e for detectado pelo policial ou pelo agente que fez a abordagem, ele pode ser notificado. Comandante, e o que fazer para enfiar na cabeça de uma boa parte dos motoristas de que na faixa a prioridade é do pedestre e do ciclista, não é? Exatamente. Ou estou errado? Não, está correto. Do ciclista descido da bicicleta. Sim. Que aí ele passa a ser um pedestre. O ciclista montado numa bicicleta, ele é um veículo de tração humana e ele não pode passar montado na bicicleta, pedalando pela faixa de pedestre. Lúcio, aí é conscientização. A gente precisa ter educação por parte do pedestre, por parte do condutor, de respeito a essa faixa de pedestre. E a gente tem que colocar sempre que Cuiabá, Mato Grosso, foi um dos pioneiros no Brasil inteiro em termos de veículos que se paravam em pedestre. Tangará da Serra, por exemplo, era uma cidade aqui que foi elevada em várias matérias a nível nacional como respeito à faixa de pedestre. Tangará, sim. Tangará Agora, da Serra. Cuiabá, tenho minhas dúvidas. Pois é, aí nós levamos aí trouxemos isso. Trouxemos para Cuiabá. Hoje em Cuiabá a gente tem uma dificuldade com essa questão das pessoas de respeitarem a faixa de pedestre. Então o que acontece? Aí você parte para a fiscalização, que nós chamamos de esforço legal, que é a aplicação da multa. Que a pessoa Qual o valor da multa? A multa é uma multa gravíssima, no valor de R$ 293. Certo. Porque mesmo assim não se observa Eu mesmo quando tenho que atravessar uma faixa, a gente fica até com receio, né? Observa bem se não vem carros dos dois lados, porque é quase certo que ninguém vai parar, ninguém tem a conscientização, nem a educação, né? Acho que é uma questão básica isso. E aí, fora essa conscientização e essa educação, que infelizmente esse condutor não tem, nós temos a questão que nós tocamos agora há pouco, no uso do aparelho celular. Que a pessoa vem conduzindo, usando o celular, não percebe que tem uma faixa à frente ou que tem alguém atravessando, ela pode causar um acidente. Agora, comandante, e o batalhão de trânsito, ele tem uma estrutura adequada, um contingente que é suficiente para Mato Grosso? Lúcio, a gente tem conhecimento que a frota de veículos em Mato Grosso, ela tem crescido de forma exponencial. O que nós atuamos hoje é o que nós fazemos muito com pouco. Hoje eu posso te dizer que eu tenho um efetivo de policiais extremamente capacitados, policiais treinados, policiais que fizeram... Qual o número? Oi? Qual o número? Eu tenho em torno de 100 policiais no batalhão de trânsito. Como a demanda do Estado inteiro, com a demanda do Estado, essa capacidade, ela fica aquém. Porque a frota está crescendo. Isso, porque a frota cresce muito e a cada esquina você tem alguém, de repente, manuseando o celular e dirigindo. O senhor tem 100 homens e são 142 cidades. Exato, mas aí tem também a Polícia Militar, porque o batalhão de área de cada comando regional, de cada unidade do interior, ele tem uma capacitação por parte do batalhão de trânsito e o policial lá também pode usar também, fazer a prática, fazer a atuação de trânsito também lá. O que eu digo, quando eu digo que está aquém, é porque a frota cresce muito e a possibilidade de uma infração de trânsito, ela está de esquina a esquina. Então, infelizmente, você teria que ter uma fiscalização de esquina a esquina, por isso que fica aquém. Mas quando você alia a capacidade com a técnica, um policial rende por 5, 10. Comandante, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e um feliz ano novo. Fiz um novo para vocês também, eu que agradeço. É a primeira vez que eu venho no Jornal do Meio-Dia e sempre que eu puder, estarei à disposição para conversar com vocês. Obrigada mais uma vez, um próspero ano novo também. Desejo ao senhor. E em instantes a gente volta com a previsão do tempo para essa terça-feira.